Pedro diz assim: por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição. Isso não está separado, irmãos. Em nenhum dos textos isso está separado. Por quê? Fazendo isso, vocês não vão se desviar. E diz aqui, fazendo isto, não tropeçareis jamais. Porque muitos cristãos tropeçam. Sabe por que muitos cristãos tropeçam? Sabe por que muitos cristãos não progridem, não avançam, não crescem? Eles permanecem os mesmos bebês de sempre quando convertem, porque nunca entenderam vocação. Eles acharam que a salvação é só eleição. Eles amam o Senhor, ou servem o Senhor pela eleição, eles não sabem o que é vocação. Isso não é amor, isso é interesse. Porque o único interesse que você tem é de ser livrado do inferno e nunca de entrar no reino. E aqui está claro, a eleição é salvação e a vocação é reino. Olha o que Pedro vai dizer: pois assim vos será dada largamente a entrada no reino eterno. O reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão vendo aí a função da vocação na nossa salvação? É por isso que Paulo ora. Ele está orando aqui. Qual é a esperança? Essa palavra esperança é uma palavra muito forte. Ela vem de um termo grego que fala de um antigonzo, de uma expectativa renovada, como se houvesse o céu aberto sobre nós. É como se você pudesse já sentir o antigonzo da era vindoura. Mas ele não está dizendo isso de uma maneira desassociada de alguma verdade ou doutrina. Ele está associando a esperança aqui à vocação. Isto é, ele está dizendo, quando você exerce esta vocação, é como se você já pudesse desfrutar um pouco do antigozo, daquilo para o qual você está destinado, e da recompensa a qual você receberá, por se dedicar, por se entregar, por consagrar, por servir, de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Não é lindo isso, irmãos? Esta é a oração dele. E como essa oração, ela precisa nos enquadrar, nos envolver, para que nós não venhamos viver a vida cristã de qualquer maneira. Esta oração impede que você viva a vida cristã de qualquer maneira. Esta oração, ela impede, ela corrige esses pontos fracos que nós temos em viver a vida cristã como queremos. A vida cristã se vive com responsabilidade. Vida cristã é responsabilidade. Não é simplesmente só graça. Graça, mas tem responsabilidade. A responsabilidade é a vocação. A graça é a eleição. A graça é a salvação. A responsabilidade é o reino. E vocês se lembram, meus irmãos e irmãs, quando o nosso Senhor Jesus proferia as parábolas do reino, ali em Mateus capítulo 24, capítulo 25, ele deixa muito claro que aqueles que perderão o reino, eles serão disciplinados, como alguns irmãos disseram, uma disciplina dispensacional, como está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 3, como é dito sobre o dano da segunda morte, na carta à igreja de Tiatira. Então não será uma perda qualquer, e poderá ser uma perda com consequências eternas. E que consequências poderão ser essas? Imagine a consequência de você, mesmo salvo, nunca poder participar do reino de Cristo, das glórias de Cristo, nunca poder contemplar as belezas da face de Cristo. Sim, isso está muito claro para mim no livro de Apocalipse, muito claro, em especial nos capítulos 21 e 22, quando nós vemos as nações. Então, meus irmãos e irmãs, eu entrego esta palavra da parte do Senhor, não é para desanimá-los, é para encorajá-los, é para fortalecê-los, como a igreja que o Senhor trouxe para viver este tempo, para viver esta geração. Assim como
Pedro, Tiago e João não eram os discípulos mais fortes, eram os discípulos mais fracos. E Jesus sempre procurou levar eles para experiências íntimas e particulares. Não eram porque aqueles eram os fortes, eles eram os mais fracos. Os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, aqueles que não tinham nenhuma dificuldade de mandar Jesus colocar fogo numa aldeia e matar todo mundo queimado. Sim, Tiago e João. E Pedro, não precisa nem adjetivá-lo mais, todos vocês sabem quem é Pedro, os mais fracos. Mas Jesus chamou, e foi para esses que ele orou e disse: Pai, te dou graças. Foi para esses fracos, esses pequenos, que o Senhor se revelou. Foi para pessoas como eu e você. E que privilégio nós temos, irmãos, neste tempo, nesta geração, nesta hora tão sombria, eu e você ainda estamos aqui de pé, contemplando a face de Deus na sua palavra, sendo encorajados e despertados na nossa vocação. Isso requer que nós louvemos ao nosso Deus, porque Ele conta comigo e com você nesta hora. Meu irmão, minha irmã, você não está aqui em vão. Em todas as gerações passadas, quantas já se passaram desde a ascensão do nosso Senhor? E Deus escolheu você para viver a última hora. Digo para vocês, irmãos, irmãs, profetas, mestres, apóstolos, patriarcas, desejariam viver a época que nós estamos vivendo. Sim, quando eu leio o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, eu me emociono quando eu lembro disso. Porque o escritor dessa epístola, quando ele vai encerrar esse capítulo, ele diz assim: para que eles, sem nós, não fossem completados. Essa é uma tradução que ela não se aproximou tanto do texto original. O que significa é que, quando ele cita aquela galeria dos heróis da fé, ele nos dá uma visão ali de que todos vieram correndo. Aquela corrida que se passa um bastão para o outro. Então, cada geração foi passando o bastão para outra. E a nossa geração pegou o bastão. Possivelmente, irmãos, e eu creio, que a nossa geração não vai passar um bastão para a próxima. Nós vamos cruzar a linha de chegada. Por isso que o capítulo 12 diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de grandes testemunhas. Uma grande nuvem de testemunhas. Significa, irmãos, que é como se nós estivéssemos numa arena. O escritor daquela epístola, ele tem essa visão, porque naquela época haviam os jogos clássicos, os jogos gregos, as Olimpíadas, e é esta visão, é com essa visão, é com a tônica dessa visão que ele escreve o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12. Então ele diz que nós estamos numa arena, e cada um deles vieram, cada geração passou para outra, e a nossa geração pegou o bastão. Agora, irmãos, possivelmente nós não vamos passar. Eles estão assistindo, esperando que nós conclua a carreira que cada um deles correu. Isso para nós constitui um santo privilégio. Então vamos correr com alegria, vamos correr com responsabilidade, vamos correr com santidade, com consagração, vamos correr com a graça de Deus, com o poder do Espírito. Não vamos retroceder, não vamos parar, não vamos cansar, porque o Senhor vai renovar as nossas forças todos os dias. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, bendizemos o teu nome, o teu santo nome, teu majestoso nome.